Começar aqui com o nome, caráter de introdução. Eu gostaria de fazer uma projeção, mas o sistema está com um problema, não foi possível apresentar aqui, porque a mensagem ela é um pouquinho longa e eu gostaria de facilitar o acompanhamento e o aprendizado aqui, mas não foi possível. Eu vou tentar acompanhar aqui só pelo computador e peço aos irmãos que deem bastante atenção. Começando sobre a explicação do nome, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nossa Senhora, ela é chamada de Nossa Senhora porque ela é identificada na doutrina católica romana como corredentora ao lado de Jesus, o nosso Senhor. Daí porque ela também é chamada de Nossa Senhora. Conceição, porque essa palavra ela está relacionada com um dogma também da Igreja Católica a respeito da concepção de Maria, né? Diz o dogma católico que Maria ela teve uma concepção completamente distinta daquela que é comum a todos. Por isso ela é chamada de Nossa Senhora Conceição. E Aparecida porque em 1717, no rio Paranaíba, lá em São Paulo, perto de um porto, 3 pescadores oraram a Maria e lançaram as redes depois de muitas tentativas e resgatou do rio uma peça, uma estatueta que estava sem cabeça. Aí eles lançaram a rede novamente e recolheram a cabeça com essa nova tentativa. E eles identificaram que aquela estatueta é a estatueta de Maria. Então, a palavra aqui, Aparecida, é um verbo que se encontra no particípio, o verbo aparecer. Por isso ela é chamada de Aparecida. Mas Nossa Senhora da Conceição Aparecida é um título dado a Maria, mãe de Jesus. Esse é o significado ou o entendimento desse título, tá? Quando eu uso aqui a palavra Nossa Senhora da Conceição Aparecida, eu não estou querendo dizer que a Nossa Senhora é minha Senhora, tá? E que eu a venero. Eu me refiro ao título que Maria recebeu, tá bom? Só para ficar claro que esse uso, ele é um uso comum por causa do título. Não estou querendo dizer que é minha, que nem é a sua Senhora Aparecida. A imagem de Aparecida, eu queria mostrar aqui, dessa estatueta, tem uma coroa e tem um manto. Tanto a coroa quanto o manto foram doados pela princesa Isabel em 1888. E tanto a coroa quanto o manto, que tem vários significados, mas resumidamente, tem um significado. O significado é que Maria, ela se encontra no status de realeza no céu e que possui, portanto, autoridade sobre a terra. Então essa estatueta, ela não apenas foi identificada como Maria, mas também recebeu adornos com o significado de autoridade e de realeza nos céus e também na terra. Então, a cada ano, no dia 12 de outubro, feriado nacional por ocasião da consagração da Basílica de Aparecida, lá em São Paulo, que foi consagrada pelo João Paulo II, em 1980, Maria, ela é adorada, ela é venerada em todo o Brasil. Ali se encontra essa estatueta encontrada em 1717. E para a doutrina católica, Maria é distinta de qualquer outro ser humano pelas seguintes razões. Primeiro, porque ela não teria sido contaminada pelo pecado. Segundo, porque ela foi, segundo essa doutrina, a progenitora da divindade de Jesus. Então, se Jesus é Deus porque Maria proporcionou ou deu a Jesus esta condição. Terceiro, porque ela ascendeu aos céus com corpo e alma, né? Eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos, não foi possível, mas eu fiz uma pesquisa em documentos oficiais da igreja e tudo o que eu estou dizendo aqui está bem fundamentado. Nessa condição, então, de uma pessoa completamente distinta de qualquer outro ser humano, segundo a doutrina católica, ela se fez intercessora junto ao Filho por todos os que nela creem e também invocam, já que ela teve um nascimento completamente distinto e que ela possui a atribuição de ter dado a Jesus a divindade na sua concepção e de que ela foi ascendida, ou ela ascendeu, ela
subiu aos céus de corpo e alma, e que teria, inclusive, algumas tradições católicas dizem que Maria, ela ressuscitou também ao terceiro dia, ela passou pela morte, mas que ela teria sido ressuscitada ao terceiro dia, e a semelhança de Jesus também subiu aos céus de corpo e alma. Então, de acordo com essa doutrina, Maria, por isso, ela possui nos céus um status completamente distinto. Ela se faz ali intercessora de todos aqueles que a buscam e invocam. Aliás, existem duas rezas feitas no catolicismo romano a Maria. Tem uma reza que é mais sintetizada, mais curta, e tem uma que é mais longa. Essa reza mais longa, ela começa, inclusive, dizendo o seguinte: veja só como que essa doutrina, ela está bastante clara na reza oficial a Maria, e que é feita assim: ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de meu Deus, Rainha dos anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as nossas necessidades. Esta é a introdução da reza que se faz oficialmente a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, mais conhecida como Nossa Senhora Aparecida. Meus objetivos aqui são dois, basicamente: conhecer Maria segundo a doutrina católica e também bíblica, no segundo momento, considerando que todo o nosso país é mobilizado a cada ano a venerar ou adorar Maria. A palavra adorar é evitada pelos católicos romanos, né? O que se usa normalmente é a palavra venerar. Aí você vai pesquisar o significado da palavra venerar, significa adorar. É o que se faz, né? Sabermos também como responder, além de conhecer essas doutrinas, sabermos como responder às inúmeras pessoas que creem em Maria como mediadora entre Jesus e também os homens. E isso vai nos capacitar a tratarmos de uma maneira mais objetiva a nossa missão como proclamadores do Evangelho. Os meus pontos aqui serão 6. Primeiro, quem foi Maria? Segundo, fatos bíblicos reconhecíveis sobre Maria. Terceiro, um breve histórico dogmático da Mariologia, a doutrina católica sobre a Maria. O que a doutrina cristã ensina a respeito desse tema, considerações finais, e vamos terminar trazendo algumas orientações, como devemos lidar com este assunto. Então, eu espero, nesse tempo que nós temos aqui, de expormos cada um desses assuntos. Primeiramente, quem foi Maria? Maria foi esposa de José, Mateus capítulo 1, verso 16, a mãe de Jesus. Isso está bastante claro em Mateus capítulo 2, verso 11. Eu vou pedir para que os irmãos abram, por favor. Mateus capítulo 2, verso 11. Aqueles magos do Oriente foram orientados quanto à localização de Jesus, que havia nascido, e aí eles chegam até o local. Verso 11, eles diz, capítulo 2 de Mateus, verso 11, diz que eles entraram na casa, e o que eles viram? Eles viram o menino com Maria, sua mãe. Então não é incorreto dizer que Maria foi mãe de Jesus. Ela foi esposa de José, mãe de Jesus. Não temos muitas informações a respeito dela. A sua genealogia é descrita em Lucas capítulo 3. Em Mateus dá informações sobre a genealogia de José. Como não era regime mostrar a genealogia de mulheres, apenas de homens, acredita-se que a genealogia que parte de Natã, filho de Davi, em Lucas capítulo 3, é a genealogia que Lucas traz a respeito de Maria. Assim, a partir ali de Mateus, na genealogia de Mateus, mostra o direito de Jesus pelo trono de Israel, por ser filho de Davi, de uma linhagem sacerdotal. E a genealogia de Lucas mostra o direito de Jesus ao trono por uma linhagem real
a partir de Davi, a ênfase na pessoa de Davi como aquele que é o rebento, ou a raiz do trono de Davi, aquele que era prometido para reinar em Israel. Então acredita-se que a genealogia de Maria é a genealogia que está em Lucas capítulo 3, versos 23 ao verso 38. Nesse sentido, Maria então seria da tribo de Judá, da linhagem de Davi, da linhagem do seu filho Natã. Enquanto residia em Nazaré com seus pais, antes de se tornar esposa de José, o anjo Gabriel lhe anunciou que em seu ventre seria concebido o Filho do Altíssimo, Jesus. Isso está em Lucas capítulo 1, versos 31 ao verso 35. A Bíblia diz que isso aconteceu sem que ela tivesse tido qualquer relação sexual. Mateus 1, 18, Lucas 2, 34. A concepção de Maria foi um milagre. No ventre de Maria foi um milagre. Ela não teve qualquer relação sexual com qualquer homem. E diz em Mateus 1, 18, que ela achou-se, a voz aqui está passiva do verbo, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ela não teve qualquer participação no sentido de provocar ou como causa dessa concepção, e nem José, porque ela não teve qualquer relação sexual com ela. Ela foi achada grávida pelo Espírito Santo. A ação foi toda do Espírito Santo no ventre de Maria. E assim concebeu o primeiro filho. Jesus foi o primogênito filho de Maria. Depois disso, ela foi a uma cidade de Judá. Ela morava em Nazaré. E ela foi para Judá, uma cidade próxima a Judá, é o que diz o texto. E eu fui fazer as contas, mais ou menos 128 a 145 quilômetros de distância. Ela foi para esta cidade próxima a Judá. Nazaré ficava na Galileia, visitar sua prima Isabel, que na velhice experimentou de um milagre semelhante. Ela não podia ficar grávida e ela concebeu também por intervenção divina um filho. O seu filho se chamou João Batista, primo de Jesus. E ela, quando foi encontrada por Maria, ela estava grávida já de 6 meses. Então, quando Maria entrou na casa de Isabel, Isabel disse o seguinte para ela em Lucas 1,43: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Os irmãos conhecem a história. Quando Maria entrou, o filho no ventre de Isabel, João Batista, se estremeceu. E o discernimento que ela teve é que aquelas crianças, elas não eram crianças comuns, porque havia uma intervenção divina tanto no ventre de Maria como também no ventre de Isabel. Tudo debaixo de um milagre que só Deus mesmo pode explicar. Em seguida, Maria disse em resposta a Isabel: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 46 e 47. Ela ficou com Isabel durante 3 meses lá em Nazaré, depois voltou lá na cidade próxima a Judá, depois ela voltou para Nazaré. Então, quando ela voltou já grávida, depois de 3 meses, né? E José foi informado por um anjo que ela se encontrava grávida sobrenaturalmente, e dessa forma José foi então consolado pelo anjo que lhe apareceu em um sonho, e assim ele recebeu Maria, não a rejeitou como ele estava pensando, em sair de fininho e deixar Maria, mas ele recebeu Maria por reconhecer que o que estava acontecendo era tudo obra do Espírito Santo. Em seguida, por decreto de César Augusto, que era o imperador na época, eles tinham que ir para Belém para fazer um recenseamento e alistar-se naquele local, é o que diz capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Então, nessa ocasião, Maria, lá em Belém, começou a ter as suas contrações, procurou o local para poder receber o seu filho, Jesus, e por não ter encontrado o local em hospedaria, Jesus nasceu sobre uma manjedoura, Lucas 2, 6 a 7. Após o início do ministério de Jesus, Maria recebe pouquíssima atenção. Ela estava presente, por exemplo, no casamento que Jesus estava também em Caná da Galileia, em João capítulo 2, versos 3 a 4. 1 ano e meio depois disso, a encontramos em Cafarnaum, quando Jesus disse: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos.
tirando qualquer distinção de Maria como crente nele em relação aos demais. Depois desse encontro ali em Cafarnaum, nós a encontramos junto à cruz, na companhia de outras pessoas, inclusive a irmã de Maria, Maria Madalena e outros discípulos. Isso está registrado em João capítulo 19, verso 26. Estava junto da cruz quando Jesus foi crucificado, antes da sua morte. Maria é encontrada ali. E por fim, a última menção, o último encontro que nós temos de Maria na história é quando ela se encontrava na companhia de outros discípulos no cenáculo depois da ascensão de Jesus, em Atos capítulo 1, verso 14. A partir deste momento, ela desaparece completamente dos registros bíblicos. O tempo e a maneira de sua morte são desconhecidos. Não se sabe pelos registros bíblicos como foi sua morte, o que aconteceu, não se sabe nada disso pelos registros bíblicos. Qualquer ensino ou afirmação nesse sentido seria extra-bíblico, não teria a confiabilidade e a credibilidade que a palavra de Deus tem. Então, são aqui apenas uma nota introdutória a respeito de quem foi Maria. Segundo, quais são os fatos bíblicos que nós precisamos reconhecer a respeito de Maria? Primeiro, Maria ocupa uma atenção especial na Bíblia, pois por ela o Redentor viria. Isso é algo que nós precisamos reconhecer. Em Mateus capítulo 1, versos 21 ao verso 23, nós temos o registro ali do nascimento de Jesus, da concepção de Jesus, do nome que essa criança deveria receber, que é Jesus, o Deus Emanuel, como cumprimento de profecias. Uma das profecias, Gênesis 3, verso 15, que o descendente da mulher, ou seja, da linhagem humana, Maria, que é antes identificada por Adão como mãe de todos os seres humanos, de todos os homens, nesta linhagem humana haveria de vir aquele que pisaria na cabeça da serpente. Depois nós vemos a profecia lá em Isaías capítulo 7, quando nós temos aquele episódio, todo um cenário dramático que Judá estava vivendo ali por causa do cativeiro, e Isaías então profetiza, traz a mensagem, e nessa mensagem há uma pergunta retórica de Deus: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E no capítulo 7 começa dizendo que, verso 14 especialmente, que haveria de vir aquele que, nascendo de uma mulher, seria a resposta de Deus para a humanidade. Essa profecia, ela está identificada lá em Mateus capítulo 1, versos 21 e verso 23. A mulher que Isaías profetiza é Maria, que acontece ali no capítulo 1 de Mateus, praticamente 700 e poucos anos depois dessa profecia de Isaías. Então, esse é um fato. Maria ocupa uma atenção especial na Bíblia, porque por ela haveria de nascer o nosso Redentor. A Bíblia descreve como alguém favorecida e que achou graça diante de Deus. Entre todas as mulheres, ela foi a escolhida por Deus. E nesse sentido, ela se chamou favorecida, foi chamada de favorecida e de abençoada por ser o instrumento do nascimento de Jesus. Lucas 1, 28 e verso 30. Também foi conhecida como bem-aventurada. Ela fala em Lucas capítulo 8, agora eu serei conhecida, ela diz isso no seu cântico, capítulo 1 de Lucas, verso 48, agora eu serei conhecido como bem-aventurada. E lá no capítulo 11 de Lucas, Jesus estava pregando, e depois da sua pregação, uma mulher admirada falou assim: bem-aventurada é essa mulher que te concebeu e que amamentou, que te amamentou. Aquilo que ela fala, agora eu serei conhecida como bem-aventurada. E esse reconhecimento acontece dentro do Evangelho de Lucas, no registro que nós encontramos em Lucas capítulo 11, verso 27. Em Apocalipse 12, versos 1 a 6, a mulher ali aponta para Maria, da qual Jesus nasceu. A mulher, em Apocalipse capítulo 12, tem dois significados. Um significado aponta para Maria, da qual Jesus nasceu. O outro significado é o povo da aliança da nova dispensação, da nova aliança, de onde Jesus procede. Jesus, ele vem da linhagem do povo escolhido. Por isso, ela ocupa uma posição na história humana como aquela que for escolhida por Deus para conceber o seu Filho, o Salvador. Nós precisamos reconhecer isso
que está na Escritura, que é muito claro a respeito dela. Terceiro ponto, breve histórico dogmático de Maria. Agora nós vamos entrar em alguns registros doutrinários ou dogmáticos a respeito de Maria, e depois nós veremos qual é o contraponto das Escrituras a respeito de cada um deles. Durante a história da igreja, muitas heresias surgiram corrompendo a consciência e a pureza do testemunho bíblico. Parte desse esforço surgiu através de concílios que reuniram representantes de igrejas de toda parte. Haviam os chamados famosos concílios ecumênicos. Por que ecumênicos? Porque reuniam as igrejas, antigamente católicas, tanto do Oriente quanto do Ocidente da Europa e algumas partes da África. Então, as lideranças dessas igrejas se reuniram e essas reuniões eram chamadas de concílios ecumênicos. Nesses concílios, algumas doutrinas foram afirmadas e se mostraram bastante bíblicas. Denunciaram, portanto, hereges e heresias. Nós temos o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, em 325, por exemplo, que combateu diversas heresias e começou a formar o cânon do Novo Testamento que nós temos aqui hoje. Mas em outros concílios, outras doutrinas afirmadas, entretanto, tentando responder questões que a própria Escritura não respondia e não falava, acabaram sendo fundamentadas e baseadas em especulações filosóficas. Por exemplo, a encarnação do Deus Filho. Nós não temos riquezas de detalhes a respeito da concepção de Jesus. Como que Deus, sendo Deus, grande, majestoso, infinito, pode se acomodar à realidade humana. Nós não temos detalhes muito específicos a respeito do processo da concepção em si. E na tentativa de dar respostas e de esclarecer coisas que a própria Escritura não esclarece, muitos problemas surgiram em torno de doutrinas a respeito da encarnação de Jesus. Outra questão foi sobre a origem de Jesus como Filho de Deus. Bom, se ele é filho, diziam os concílios, se ele é filho de Deus, então ele foi criado. Se ele foi criado, ele teve um início. E daí, então, em um desses concílios, se eu não me engano, o concílio de Éfeso, é o terceiro concílio que acontece na história da igreja, eles vão afirmar nesse concílio, de maneira herética, que Jesus ele foi criado como Deus na concepção que ocorreu no ventre de Maria. Uma tentativa de dar resposta a esse título. As duas naturezas de Jesus, humana e também divina. Então, Jesus tinha uma natureza divina e ele também tinha uma natureza humana. Então, quem foi que causou ou que proporcionou que Jesus tivesse essas duas naturezas? Questões como essas foram tentadas ser respondidas. Tentaram responder questões como essas e o que se brotou, o que se produziu nesses concílios foram, em alguns desses concílios, especialmente o terceiro em diante, muitas heresias. Muitas heresias. E é daí que surgem os principais dogmas a respeito de Maria, dando a ela um status exaltado dentre a criação. Eu quero apresentar aqui 5 dogmas que surgiram na história da igreja. O primeiro dogma dos marianos é o da maternidade divina de Jesus, proclamado no concílio ecumênico em Éfeso em 431 d.C. Ele afirmou a doutrina de que Maria foi a mãe do Verbo de Deus encarnado, da segunda pessoa da Trindade e não apenas da sua humanidade. Você pode pesquisar depois pela internet, há documentos em que claramente provam que nesse concílio eles afirmaram que Maria é a progenitora da condição divina de Jesus. Se Jesus então é Deus, o mérito é dado a Maria, porque ela foi a progenitora da divindade de Jesus, segundo afirma este dogma. Eu tive a oportunidade de ler nessa semana um artigo chamado A Palavra de Deus e a Virgem Maria. Esse artigo se encontra no site da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. O artigo é de Dom Manuel Delson, arcebispo da Paraíba. Parte desse artigo diz o seguinte:
a respeito de Maria. Ela gerou o próprio Deus em sua carne. Ela é a mãe da divindade, ela é a mãe de Deus, mas tornou-se mais especial por gerá-lo na fé. A afirmação de um artigo de um arcebispo da Paraíba, aqui do Brasil. A igreja a tem como mãe, principalmente como mãe na fé. Os católicos romanos acreditam que Maria não foi apenas mãe de Jesus, ela é a mãe da igreja, é dela que a igreja nasce. E se nós cremos em Jesus porque Maria é quem dá essa condição. E esse artigo prova exatamente essa doutrina, esse pensamento. O segundo dogma, o primeiro foi sobre a divindade de Jesus, a progenitora da divindade de Jesus. O segundo dogma é o da virgindade perpétua de Maria. Ela sempre foi virgem, ela nunca, entre aspas, se contaminou com qualquer relação sexual. É o que afirma, essa doutrina ela foi afirmada no Concílio de Trento, em 1555, que ela teria se mantido virgem antes, durante e depois do parto. Um dos artigos do Concílio de Trento diz o seguinte: assim nós, desejando por ofício pastoral e por caridade, apartar os homens na medida do que Deus nos conceder, de tão grave e pestilencial erro, e admoestar os outros para não caírem na mesma impiedade, com paternal severidade, admoestamos a todos e a cada um dos que até agora afirmaram que a Virgem Maria não é verdadeira mãe de Deus, nem permaneceu íntegra em sua virgindade antes do parto, no parto e depois do parto para sempre. Ou seja, o Concílio de Trento, em 1555, se posiciona de maneira severa, admoestando aqueles que eles chamam de pestilenciais, que trazem danos à fé e à pureza da igreja, afirmando que Maria não se manteve virgem antes, durante e depois do parto para sempre. Que esses sejam repreendidos severamente, em defesa, em proteção daquilo que eles creem que é a perpétua virgindade de Maria. O terceiro dogma é da Imaculada Conceição de Maria. Então, a sua concepção, o seu nascimento não foi ou não teria sido contaminado pelo pecado. Por isso é chamada essa doutrina ou esse dogma de Imaculada Conceição de Maria, o qual afirma que o nascimento de Maria não foi afetado pelo pecado original. Esse dogma ele foi definido pelo Papa Pio IX em 1855. Também os decretos do Concílio de Trento afirmam isso. Um dos decretos diz o seguinte: declara não ser de uma intenção neste decreto, em que se trata do pecado original, incluir a bem-aventurada e imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus. Decreto de Trento. O catecismo também da Igreja Católica, que é o principal, talvez, documento que normatiza a doutrina católica, de 1992, sua última atualização, o parágrafo 491 diz o seguinte: ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça de Deus, tinha sido redimida desde sua concepção. É o que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa IX. Por uma graça e favor singular de Deus, onipotente e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua concepção. É o que diz o Concílio de Trento, e que insiste no parágrafo 492. Este esplendor de sua santidade, de todo singular, com que foi enriquecida desde o primeiro instante da sua concepção, vem-lhe totalmente de Cristo. Foi remida de um modo mais sublime em atenção aos méritos de seu Filho. Ou seja, por causa do nascimento de Jesus, ela teria sido preservada por Deus da mancha, do pecado original. Mais do que toda e qualquer outra pessoa criada, o Pai a encheu de toda espécie de bênçãos espirituais
nos céus em Cristo. Nele a escolheu antes da criação do mundo para ser, na caridade, santa e irrepreensível na sua presença. Aqui eles fazem uma interpretação de Efésios capítulo 1, que aquele ou aquela que Deus escolheu antes da fundação do mundo não se trata só de nós, mas principalmente de Maria, por meio da qual Jesus veio como herdeiro da salvação a todos que nele creem. Então, esse é o terceiro dogma, da Imaculada Conceição de Maria. O quarto dogma e penúltimo é da Assunção de Maria, que Maria teria sido exaltada aos céus na mesma condição que Jesus. Este dogma significa que Maria, ao fim de sua vida, foi elevada de corpo e alma à glória dos céus. Este dogma foi definido pelo Papa Pio XII por meio da Constituição Apostólica de 1950, que diz o seguinte, isso aqui é documento da Igreja Católica, a Constituição Apostólica, que diz o seguinte: quanto aos cristãos primitivos, não tiveram dificuldade em admitir que, à semelhança do seu unigênito Filho, também a excelsa Mãe de Deus morreu. Mas essa persuasão não os impediu de crer expressa e firmemente que o seu sagrado corpo não sofreu a corrupção do sepulcro. Veja a semelhança que eles fazem de Maria com aquilo que aconteceu com Jesus. Jesus não viu corrupção. Maria, segundo essa doutrina, também não viu corrupção. O seu corpo não sofreu a corrupção depois da morte. Nem foi reduzido a podridão e cinzas aquele tabernáculo do Verbo divino. Esses privilégios elevaram-na a uma altura tão grande que não foi atingida por nenhum ser criado, excetuada somente a natureza humana de Cristo. Isso é o que diz a Constituição Católica e continua dizendo: com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, os bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa pronunciamos, aqui eles estão reivindicando a mesma autoridade dos apóstolos Pedro e Paulo, ou seja, nós estamos agora ecoando a voz dos apóstolos de Cristo, para afirmar o seguinte, ele diz a Constituição Católica: pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado. Eles estão aqui reivindicando o processo da inspiração que os apóstolos de Cristo receberam e tiveram. Eles estão se colocando na mesma condição para, como eles disseram na Constituição Católica, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta ou elevada em corpo e alma à glória celestial. Tá? Finalmente, o quinto dogma, são vários, eu estou trazendo aqui talvez os mais relevantes, né? O quinto dogma é o da veneração de Maria. Esse dogma ele está afirmado, por exemplo, nos decretos do Concílio de Trento, que aconteceu entre 1563 a 1566, no auge da Reforma Protestante. O parágrafo 984 diz o seguinte: manda o Santo Concílio, decreto da Igreja, todos na Igreja devem obedecer, a todos os bispos, aos encarregados do ensino e aos que mantêm cura, que instruam diligentemente os fiéis, sobretudo no que diz respeito à intercessão e invocação dos santos, à veneração das suas relíquias e ao uso legítimo das imagens, segundo o costume da Igreja Católica recebido nos primórdios do cristianismo, conforme o consenso comum dos santos padres e dos decretos dos sacros concílios. O artigo ou parágrafo 986 continua dizendo: quantas imagens de Cristo, da Santíssima Virgem e de outros santos se devem ter e conservar especialmente nos templos, e se lhes deve tributar a devida honra e veneração, não porque se creia que há nelas alguma divindade ou virtude pelas quais devam ser honradas, nem porque se lhes deva permitir alguma coisa ou depositar nelas alguma confiança, como outrora os gentios que punham suas esperanças nos ídolos, mas porque a veneração tributada às imagens se refere aos protótipos que elas representam, de sorte que nas imagens que osculamos e diante das quais nos descobrimos e ajoelhamos,
Adoremos a Cristo e veneremos os santos, representados nas imagens. Isto foi sancionado nos decretos dos concílios, especialmente no segundo de Nicéia, contra os iconoclastas. O Código de Direito Canônico, promulgado pela Constituição Apostólica de 1983, durante o comando do Papa João Paulo II, se não me falha a memória, no seu 4º ano, uma coisa assim, também traz alguns artigos que normatizam esta orientação, de que Maria deva receber veneração. O cânon 243, parágrafo 3, diz o seguinte: promova-se o culto da Santíssima Virgem Maria, mesmo pela recitação do Rosário Mariano, a oração mental e outros exercícios de piedade, graças aos quais os alunos adquiram um espírito de oração e alcancem a fortaleza da sua vocação. Cânon 263, parágrafo 4. Honrem com culto especial, mesmo com o Rosário Mariano, a Virgem Mãe de Deus, exemplo e proteção de toda a vida consagrada. Cânon 1186. Para fomentar a santificação do povo de Deus, a Igreja recomenda a veneração peculiar e filial dos fiéis à bem-aventurada sempre Virgem Maria. Lembra-se daquele dogma, né? A Imaculada, a virgindade perpétua, né? De Maria, Mãe de Deus, que Jesus Cristo constituiu mãe de todos os homens e promove o verdadeiro e autêntico culto dos outros santos, com cujo exemplo os fiéis se edificam, de cuja intercessão se valem. Cânon 1187, o último, que no Código de Direito Canônico trata sobre Maria. Só é lícito venerar, mediante culto público, aos servos de Deus que foram inscritos pela autoridade da Igreja no catálogo dos santos ou dos beatos. Então, se a Igreja, ela beatifica ou declara santo por autoridade da Igreja, então eles podem e devem receber a veneração. Isso é o que diz aqui os principais dogmas marianos, né, a respeito desse assunto que nós estamos tratando. Agora vamos avaliar, em quarto lugar, o que ensina a doutrina cristã. Qual é o posicionamento da Escritura a respeito de cada um desses dogmas. Primeiro, em relação à maternidade divina de Jesus, aquele dogma que fala que ela foi a progenitora da divindade de Jesus. Primeiro, não há um único versículo na Bíblia que descreva Maria como mãe de Deus. Você não encontra nenhuma referência que se diz que Maria foi a mãe de Deus. Na verdade, nenhum dos escritores inspirados do Antigo e do Novo Testamento deu ao menos uma dica de que ela deveria ser considerada como tal. Em nenhum momento você vai encontrar subsídio nas Escrituras para afirmar tal doutrina. Essa ideia baseia-se puramente na tradição humana, ou seja, nas especulações que se validaram através de concílios. Maria se considerava uma serva do Senhor em Lucas, capítulo 1, verso 38. E considerava Deus como seu Salvador, no verso 47 do mesmo capítulo 1, verso 47. Logo, ela não estava isenta do pecado e reconhecia a necessidade de um Salvador. Se ela se vê como serva de Deus, e ela se refere àquele que no seu ventre está sendo formado como o seu Salvador, então ela não poderia ser ou receber qualquer status de alguém que estava acima do Salvador, ou que é progenitora do Salvador no tocante à sua natureza divina. Como uma criatura pecadora, poderia ser literalmente a eterna mãe de um Deus eterno e santo. Isso não faz o menor sentido, tal afirmação. Como que uma criatura pecadora poderia ser literalmente a eterna mãe de um Deus que é eterno e é santo? Isso não faz o menor sentido. Jesus não dependeu de Maria para ser o que já era, o Verbo de Deus. Em João, capítulo 1, versos 1 ao verso 3, nós lemos o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Conclusão: ele já existia como Deus eterno, e por ele Maria foi criada. Maria não pode ser criador de quem foi o seu criador. Não faz o menor sentido isso. Logo, seria anacrônico afirmar que Maria é a progenitora da divindade de Jesus, pois ele mesmo, antes de todas as coisas, é o seu criador. Ela foi o meio escolhido para a encarnação, mas não a sua causa. Jesus é eternamente filho de Deus, mas não é eternamente filho de Maria. O ensino bíblico diz que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1, verso 18. Vamos abrir essa passagem, Mateus capítulo 1. Sei que muitos talvez já estão com essa passagem aberta ainda. Mateus 1, verso 18. Olha o que diz o texto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora o verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é de quem? É do Espírito Santo. Notemos que em nenhum momento foi dado qualquer mérito a Maria quanto à concepção de Jesus, visto que a ênfase desse mérito foi dada ao Espírito Santo. O Espírito Santo quem gerou, e o que está sendo gerado no ventre é do Espírito Santo. A ênfase toda é ao Espírito Santo. Ao enfatizar essa verdade, a Bíblia não deixa de reconhecer Maria como instrumento humano, mas nega qualquer direito à glória do nascimento do Filho de Deus. Ela não recebe qualquer glória por ter sido a progenitora de Jesus quanto à sua humanidade. Também é importante enfatizar que Deus é uma trindade: Deus Pai, Filho, Espírito Santo. E Maria é apenas mãe de Jesus em sua natureza humana. Ela não é mãe do Pai, porque se ela é mãe da divindade de Cristo, e Cristo é Deus, então, indiretamente, nós teríamos que admitir que ela é mãe do Deus trino, ou triuno. Tá? Então, ela não é mãe do Pai, nem do Espírito Santo. Portanto, argumentar que Maria é a mãe de Deus, pois Jesus é Deus, é um erro muito grave. É muito grave afirmar uma coisa como essa. Resposta bíblica para o segundo dogma, quanto à virgindade perpétua de Maria. Essa doutrina contradiz o testemunho bíblico, segundo o qual Jesus teve irmãos nascidos de Maria. Falar que Maria se manteve virgem antes, durante, depois e para sempre, é uma contradição bíblica, porque em Mateus capítulo 1, verso 24 ao verso 25, nós lemos o seguinte: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Enquanto, tá? Seguindo, Mateus, lembrando, Mateus foi escrito mais ou menos 35 anos, tá? Depois do nascimento de Jesus. Então é natural que Mateus aqui registre os eventos posteriores ao nascimento de Jesus. Mateus disse no capítulo 13, versos 55 ao verso 56. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos? Pode conferir, irmãos, Mateus capítulo 13, versos 55 ao verso 56. Então, José não teve qualquer relação enquanto ela esteve grávida. Mas depois que Jesus nasce como primogênito, Maria com José teve outros filhos. Tá? Mateus 13, 55 a 56. Eles falaram: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria?
e seus irmãos, irmãos de quem? De Jesus. Tiago, possivelmente aqui o autor da epístola de Tiago, conhecido como meio-irmão de Jesus, porque não era irmão do mesmo pai, tá? Mas irmão de Jesus, nascido de Maria. Tiago, José, Simão e Judas, não vivem entre nós todas as suas irmãs? Ou seja, Jesus teve irmãos, seus nomes são citados, que era costume da época, e as mulheres não tinham seus nomes citados, que também era comum, tanto em genealogia e outras situações. Mas aqui o registro bíblico deixa claro que Jesus teve irmãos e também teve irmãs, tá? É o que diz aí o testemunho bíblico. Em Lucas diz, em Atos 1:14, diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, se referindo aos irmãos de Jesus. Isso em Atos 1:14. Paulo disse em 1 Coríntios 9:5, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ou seja, os irmãos de Jesus já eram conhecidos como pessoas casadas, tá? Segundo o testemunho do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9:5. Estudiosos católicos romanos, porque eu fui investigar, saber o que eles fazem com esses textos, onde claramente fala que Jesus teve irmãos. E o que eu descobri é que muitos estudiosos católicos romanos afirmam que esta referência de Mateus, de Lucas em Atos e do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, eles não queriam dizer irmão, quando disseram irmão, mas que eles queriam dizer, na verdade, primos. Ou seja, você tem que tirar do texto e colocar no texto aquilo que não é original ao texto. Essa visão, entretanto, não tem base em parte nenhuma da Escritura. A palavra grega usada no original aqui, adelphos, é sempre traduzida por irmão e nunca como primo. É a mesma coisa de você atribuir um novo significado a uma palavra que o seu entendimento ele é reconhecidamente por todos como sendo aquele significado primário. Então, veja, você tem que fazer um exercício muito injusto com o texto, né? Essa perspectiva doutrinária de Maria se mostra frágil diante do testemunho bíblico e no pacote, né, acaba ensinando que o sexo é essencialmente mau, contamina e impede que alguém seja usado por Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo já tinha advertido que nos últimos tempos haveriam de se apresentar aqueles que, movidos pelo pecado, estariam inclusive proibindo casamentos. O reconhecimento da Escritura não é que o pecado ele é mau quando ele é praticado dentro do regime regular do casamento com a bênção de Deus. Fora do casamento, o sexo ele é visto como pecaminoso, danoso, nocivo. Mas dentro do casamento, Maria casada, depois de ter nascido Jesus, dizer que ela não teve qualquer envolvimento sexual com José é, no mínimo, ter que reconhecer que o sexo nesse sentido ele é essencialmente mau, para afirmar que Maria foi mantida santa. Ou seja, é uma coisa que não cabe de forma alguma e não pode ser sustentado pelas Escrituras, tá? Terceiro dogma, resposta bíblica para o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Ou seja, a sua concepção, Maria nasceu numa condição completamente distinta de todos os seres humanos. A Bíblia ensina que somente Jesus, o segundo Adão, nasceu sem o pecado original. Em Hebreus capítulo 4, verso 15, nós lemos o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus não pecou. Todos os outros sofreram os efeitos do pecado original. Desta maneira, cada um de nós é concebido, gerado, nascido em pecado, como o próprio Davi reconhece nos Salmos. Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 21 ao verso 22, nós lemos outro testemunho bíblico. Visto que a morte veio por um homem, se referindo a Adão, também por um homem, se referindo a Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, o testemunho do apóstolo Paulo separa dois homens, Adão e todos que ele representa, e Cristo e todos aqueles que ele representa por crerem nele. Não há um meio termo, não há nenhuma figura paralela aqui, como Maria. Ou seja, todos que Adão representa, com ele pecaram. E a única pessoa que pode trazer vida é aquele que é distinto de todos os homens, que é Cristo, por meio de quem aqueles que nele creem serão vivificados, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 21 ao verso 22. A afirmação de que Maria foi concebida sem pecado original desconhece a sua humanidade, ou seja, deixa de reconhecer Maria como ser humana e, consequentemente, a humanidade de Jesus, que neste caso não poderia ter sido verdadeiramente homem, pois se encarnou em regime de exceção, não assumindo a condição universal dos homens, que era a necessidade do Cordeiro de Deus. Ele tinha que assumir a forma humana e assumir a condição humana, para que na condição humana, no lugar do ser humano, Jesus fizesse a expiação dos pecados. Então, afirmar que Maria, ela não era uma pessoa comum, tá? Que ela não teria sido contaminada pelo pecado, é desqualificá-la como ser humana, e desta forma, nessa condição, desqualifica também a humanidade de Jesus. Isso coloca em xeque todo o plano de redenção biblicamente assumido. Paulo afirmou em Romanos 3,23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se não há distinção, Maria não é exceção, não esteve isenta do pecado original. E ela participou sim da nossa natureza comum a todas as pessoas. A excepcionalidade de Maria, concebida sem pecado original e perpetuamente virgem, desqualifica a verdadeira encarnação do Verbo, necessária à expiação de um homem real, que não pecou, mas se fez pecador como nós. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quarto dogma, a Assunção de Maria. Essa doutrina é sustentada por suposições teológicas, sem qualquer fundamento bíblico claro para ser afirmada. Consideramos possível a assunção de pessoas, assim como ocorreu no caso de Enoque, em Gênesis capítulo 5, e no caso de Elias, em 2 Reis capítulo 2, verso 11. Nós não podemos dizer que isso não é possível, porque é possível sim. Deus mesmo se encarregou de recolher Enoque e Elias de um modo especial no Antigo Testamento. Mas no caso de Maria, não há qualquer indício na Escritura para nós admitirmos isso. Admitir tal ensino nos leva a um campo obscuro, já que as Escrituras não mencionam nada de concreto e nossa fé não pode ser baseada em especulações humanas. Então, essa é a resposta que nós temos para esse dogma. O último dogma aqui é o da veneração de Maria. A veneração ou adoração a Maria ou a qualquer outra criatura é claramente proibida pelas Escrituras. A lei de Deus ao seu povo, entregue a Moisés, diz o seguinte, em Êxodo capítulo 20, versos 3 ao verso 5: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Tá? O contexto aqui é o contexto de adoração. Não se pode fazer qualquer imagem para ser adorada, venerada, admirada ou receber orações. Quando os magos do Oriente encontraram Jesus, se você está com a sua Bíblia aberta, Mateus capítulo 2, vamos observar alguns detalhes aqui também nesse texto. Mateus capítulo 2.
Mateus capítulo 2, verso 11. Quando os magos do Oriente encontraram Jesus com Maria, olha só o que acontece aqui no verso 11. Eles chegam, segundo o testemunho bíblico, quem eles encontram? Eles encontram Maria e eles encontram Jesus, certo? É o que diz o verso 11. Entrando na casa, viram o menino com quem? Com Maria, sua mãe. Mas olha só a reação deles, olha como que eles agiram diante dos dois, Maria e também Jesus. Diz que prostrando-se o adoraram. Não adoraram Maria, eles não veneraram Maria. Percebam o detalhe bíblico? Outro detalhe, diz, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Em nenhum momento você vê aqui eles adorando Maria, pelo contrário. Eu já tive 2 filhos, eu tenho 2 filhos, mas é impressionante depois que os meninos nascem, como os pais saem de cena, eles perdem a atenção, não é verdade? O menino nasce, todo mundo quer ver o menino, ninguém mais nem lembra de cumprimentar os pais, eles vão direto na criança. E essa é a atenção que os magos têm do Oriente. Eles chegam, eles parecem que nem percebem José, Maria, quem quer que estivesse lá. Eles vão direto, prostrando-se e o adoraram. E ainda entregaram ofertas a Jesus. Deixaram seus tesouros ali, suas riquezas, tá? Porque Jesus, ele é reconhecidamente o único digno de ser adorado. E os magos, sabendo disso, oferecem a adoração e as suas ofertas. Em hipótese alguma, Maria foi honrada, venerada ou adorada, sem sequer receber ofertas, mas Jesus sim. Quando Satanás, criatura, propôs que Jesus o adorasse, recebeu a seguinte resposta: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A resposta de Jesus foi: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus nega que qualquer criatura receba adoração, apenas aquele que é o Criador, jamais a criatura. Quando João se prostrou diante do anjo para adorá-lo, lá em Apocalipse capítulo 19, ele foi advertido 2 vezes. O anjo disse: vê, não faças isso. O anjo como criatura, Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Depois, nós lemos aqui capítulo 19, agora capítulo 22 de Apocalipse. Eu, João, quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Ele se prostrou para adorar o anjo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. A criatura negando receber adoração. Nem mesmo pessoas tão consagradas como Paulo e Barnabé aceitaram a adoração. Quando eles chegam na ilha de Chipre, eles são identificados a partir de uma cosmovisão mitológica, como Júpiter e como Saturno, e como se fossem divinos, porque eles estavam fazendo sinais. E o povo começou a adorar Paulo e Barnabé e trazer ofertas para eles, e eles na hora reagiram. Isso está registrado em Atos capítulo 14. Na hora eles reagiram, negando receber qualquer adoração, e chegaram a dizer: não façam tal loucura. O fato de Maria ter concebido e sido instrumento para a vinda do Salvador não significa que ela seja mais importante que as outras servas do Senhor, ou que mereça adoração ou veneração. Depois de um ensino de Jesus, uma mulher admirada disse lá em Lucas 11, 27, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Se Maria merecesse o título e um tratamento especial, esse seria o momento perfeito para Jesus estabelecer isso. Mas ele não fez, pelo contrário. Lucas 11, 27, o verso seguinte, olha o que Jesus responde. No momento como aquele que a mulher está exaltando Maria, bem-aventurada a mulher que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Esse era um momento para Jesus falar: é verdade, Mas veja o que Jesus respondeu no verso seguinte:
Lucas 11, 28. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus quebrou toda a excepcionalidade aqui de Maria. Ele deixou claro que não havia nada em Maria que a elevasse acima de qualquer outra pessoa que ouvisse a palavra de Deus e obedecesse. O que Jesus argumentou? Aqueles que ouvirem a palavra de Deus e a obedecerem, são também bem-aventurados como Maria foi. São também bem-aventurados. E é sobre isso que Jesus diz lá em João, lá na cidade de Cafarnaum. Os meus irmãos e minha mãe são todos aqueles que ouvem e obedecem, atendem, né? Então veja que Jesus ele não permitiu que Maria recebesse qualquer distinção em relação aos outros que ouviram e que obedeciam a palavra de Deus. Ele nunca se referiu a Maria como mãe Jesus nunca se referiu a Maria como uma pessoa divina e declarou que sua mãe são todos os que fazem a vontade de Deus em Marcos capítulo 3, versos 31 a 35. A adoração ou a veneração é uma oferta exclusiva a Deus, porque Ele é único e não permite que qualquer uma das suas criaturas seja adorada. Agora, nosso penúltimo ponto, quais são as considerações finais aqui? Infelizmente, os católicos elevaram Maria a uma posição que não lhe corresponde biblicamente. Não há dúvida de que Jesus é Deus, se fez carne e habitou entre nós, como homem. Isso significa que Maria é a mãe de Jesus em sua natureza humana, não em sua natureza divina. Logo, é heresia considerá-la realmente como mãe de Deus. Em Romanos 1, de 1 a 4, Paulo fez distinção entre essas duas naturezas. Ele disse o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, se referindo à natureza humana, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, se referindo aqui à sua natureza divina, com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1, de 1 a 4. Maria esteve consciente do seu estado humilde e da sua condição humana pecadora, tanto é que reconheceu a necessidade de um Salvador. Em Lucas 1, 46 a 47. Então, disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, ela é serva, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ao falar sobre a bênção de ser escolhida por Deus para ser a mãe do Messias, Maria declarou: porque contemplou na humildade da sua serva. Certamente, as palavras humildade e serva seriam inapropriadas para se referir a Maria, se ela fosse a mãe de Deus. Como ela pode ser a mãe de Deus se ela é humilde no sentido de inferioridade e também serva, tá? Ou pecadora, como também ela afirma a necessidade de um Salvador. É completamente impróprio. Como nós devemos lidar com esse assunto? Agora trazendo algumas aplicações breves aqui para nós orarmos e abrirmos para algumas perguntas, se houverem. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos humildade no trato com os católicos romanos. Muitos deles não conhecem por si mesmos essas doutrinas, apenas ouviram desde cedo, sem nunca terem questionado, até porque a Igreja Católica não permite que os seus membros questionem a doutrina, tá? Nós temos na história da Igreja a prova de muitos que, ao se levantarem para questionar as doutrinas, eles não foram apenas excomungados da Igreja, muitos foram mortos por causa disso, tá? Então muitos não conhecem por si mesmos, eles apenas seguem o andamento daquilo que ouvem desde cedo. Precisamos humildade no tratamento com os católicos romanos. Segundo, precisamos recusar, não admitir e aconselhar que não sejam admitidas imagens feitas para adoração ou referência de fé. Terceiro, jamais dedicar adoração a qualquer criatura, viva ou morta. Deus proíbe a idolatria e exige o culto somente a si.
por ser o único e verdadeiro Deus, digno da nossa mais alta consideração e obediência. Somente Deus é digno de receber as nossas orações. Eu nasci num lar um pouco confuso, né? Meu pai ele era católico, romano, tinha a sua simpatia pelo espiritismo, e em casa ainda tinha, por decisão dele, a imagem de Buda, porque ele acreditava que se alisasse a barriga de Buda, né, colocando o dinheiro ali debaixo, Buda, como divindade, promoveria a prosperidade financeira para nós. Vida de pobre é isso aí. A gente vai tentando de todas as formas, né? Então esse por um lado, né? Por outro lado, eu tinha minha mãe, né, que foi criada pelos meus avós no Evangelho. Meus avós eram presbiterianos da cidade de Itapuranga, meu avô era presbítero, e minha mãe foi educada no Evangelho como uma mulher crente, piedosa e temente a Deus, né? Infelizmente optou por um casamento misto. O casamento foi essa confusão espiritual dentro de casa, e eu acabei sendo educado com um pouco de cada uma essas doutrinas aí. Então foram várias vezes que eu fui levado para a Trindade com meu pai, nessas procissões, de beijar as fitas, de ajoelhar, de fazer as rezas. Tinha um negócio que se fazia na cidade dele lá, que a gente ajoelhava, o pessoal vinha passando bandeira. Quando eu adoecia, dependendo da enfermidade, da gravidade da enfermidade que eu sofria, eu era levado para ser benzido, por uma mãe de santa na rua da nossa casa, e ela pegava o ramo de arruda e ficava batendo, falando um monte de coisa lá que eu não entendia. Então, assim, ao mesmo tempo indo para a igreja, né, e adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, uma confusão total na minha cabeça, né? Uma confusão muito grande, o que eu vivi no ambiente familiar do ponto de vista religioso. Mas uma coisa, irmãos, nós aprendemos que somente Deus pode receber a nossa adoração, somente Ele ouve as nossas orações. O Salmo 115 já deixa claro: eles têm pés, mas eles não andam, se referindo aos ídolos. Eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Eles têm mãos, mas eles não apalpam. Só Deus, diz o Salmo 115, pode responder, pode interagir, pode se mover em nosso favor. Nós devemos recusar qualquer adoração a qualquer criatura e tributar adoração somente a Deus. Quando nós nos reunimos aqui para adorar somente ao Senhor. Nunca o pregador, somente ao Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele é digno de receber a nossa adoração e as nossas ofertas que foram consagradas aqui hoje de manhã, e que, por oportunidade dos demais, serão consagradas e dedicadas hoje à noite, como os magos fizeram. Só Deus é digno de receber. Outro, somente Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Portanto, nenhuma oração pode ser atendida se não for por meio dele. Nós temos a instrução bíblica de que todas as orações precisam ser feitas em nome de Jesus. A Escritura não estabelece um mediador entre Cristo e os homens, como fazem os católicos romanos ou os romanistas, de que Maria, ela intercede diante do Filho. Sabe aquele negócio? A mãe vai pedir o filho não tem como negar um pedido da mãe. Isso é uma forçação muito grande doutrinária sobre as Escrituras. Só existe um mediador, 1 Timóteo 2,5, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Somente Ele é o nosso mediador. E se não for por meio de Jesus, e somente por Jesus. Aliás, estou me lembrando de outra passagem aqui, Romanos capítulo 8, que diz que nós, nas nossas orações, somos assistidos pelo Espírito Santo. Não é por Maria. Somos assistidos pelo Espírito Santo e, mediados por Jesus, temos acesso ao trono de Deus. Essa é a dinâmica da redenção. O Pai recebe as nossas orações por meio de Jesus Cristo, nosso mediador, quando somos assistidos pelo Espírito Santo. Em nenhum momento a Escritura declara haver a interferência de qualquer criatura no processo da nossa redenção. Nas Escrituras nada consta sobre suposta transferência de prerrogativa de mediação do Filho de Deus para quaisquer pessoas, nem o credenciamento da Virgem e dos santos como mediadores autorizados. O ministério da mediação é privativo de Cristo, pois somente Ele é o cabeça da igreja.